Então vamos conversar sobre essa história do Facebook deletando páginas e perfis associados da UMBL ou não, e enfim, vamos lá, porque é uma discussão complexa e tem muita coisa vindo em cima que é só emoção e acusações e teorias, etc. E isso fecha o debate também, é uma coisa muito importante que a gente tem que abordar junto nesse vídeo. E esse vídeo é uma regravação de um vídeo de ontem, porque o vídeo de ontem tinha um erro bem grave no meio, e não tem nem desculpa, foi por incompetência minha, foi um erro sincero mesmo, e isso acontece, foi um dos maiores erros da minha carreira youtubística até agora, mas é importante admitir isso para as pessoas entenderem também que é possível que agentes cometam erros honestos, ok? Só porque alguém falou uma coisa errada não quer dizer que ele é parte de uma conspiração gigantesca maliciosa financiada por interesses internacionais, calma. Tá? E isso é parte desse vídeo também, isso é importante para a discussão desse vídeo também, porque a discussão tá muito fora dos fatos e da ausência de fatos e de informação que a gente tem na verdade, e tem muita emoção e acusações vindo dos dois lados, ou de mais lados, na verdade, porque nunca é só dois lados, mas enfim, e muitas conclusões precipitadas, e o problema é que todas essas conclusões precipitadas e teorias gigantescas, etc., fecham o debate completamente, especialmente para as partes que não são partes dessas grandes conspirações, etc. Porque, sim, você tem agentes malignos dos dois lados, mas por parte não é. E quando essa galera que não é parte de nada é acusada de alguma coisa gigantesca por alguém que parece que já chegou a uma conclusão e acabou, você fala, tá bom, então você não quer conversar, beleza. Então você tem os dois lados colocando uma posição em que o outro lado entende, eles não querem conversar. Bom, então o que você faz quando você tem uma contenda entre os dois lados e eles não querem conversar? Sobra porrada. E eu não tô afim de ter porrada na rua, cara, entendeu? Então eu quero fazer, ao longo desse vídeo também, falando sobre essa discussão do que rolou entre o Facebook e o MBL, também dentro dele um chamado para a gente tentar ser mais imparcial, para a gente tentar ser mais um pouco divorciado dos preconceitos que a gente tem em relação a tudo que aconteceu e exigir mais informações de maneira calma e ter um pouco mais de debate, ok? É isso o chamado geral que eu quero fazer. Quando você mexe com política, quando você mexe com todas essas acusações, com todo o histórico que tem de todos os lados, é muito fácil ficar emotivo, e aí não rola mais. Vamos tentar controlar isso, ok? Esse é o chamado que eu quero fazer ao longo desse vídeo. Mas vamos aos fatos do que aconteceu. E o problema é que já na explicação você já tem a contenda, porque o que acontece? Recentemente, o Facebook deletou várias páginas e perfis que ele diz que eram associados ao MBL, e o MBL diz que parte era, né? Parte de fato eram alguns perfis deles, e parte não tinha nada a ver. E aí começa o negócio. Esse é o fato. Aí muita gente fala, censura, fake news, calma. E aí o problema já começa em que a história tá mal contada. Cara, assim, esse é o meu lado de psicólogo não formado, mas enfim, de que assim, cara, a maior parte das tretas, a maior parte das brigas, é porque um lado não entendeu o que o outro fez. É mal conversado o negócio. Então, um dos jeitos de começar a pacificar a coisa e tentar resolver é simplesmente explicitar assim, espera aí, vocês podem explicar a história melhor um pouquinho? Porque o que aconteceu é o seguinte: o Facebook não está explicando a informação direito, eles não estão dando completamente a informação, na verdade, dando muito pouca informação do que eles realmente fizeram, do que eles fizeram para fazer toda essa avaliação de que essas páginas eram algum esquema gigantesco e tudo mais, porque essa que é a acusação. Você tinha perfis falsos e páginas alinhadas em colaboração, dando a ilusão ao público que elas não estavam, então você que estava no Facebook podia ver várias coisas vindo de mídias diferentes e ter a impressão de que isso era uma grande discussão, quando na verdade era só um agente se disfarçando de vários agentes diferentes, levando você ao engano, ok? Essa era a discussão, e de fato isso é uma acusação grave e viola as políticas de contrato do Facebook, que é importante também dentro da discussão. Só que o Facebook tem que pôr isso na mesa para esclarecer a questão. Não que ele seja legalmente obrigado ou eticamente obrigado a fazer isso. Eu estou dizendo que se ele quer ser uma organização transparente, respeitada e ter uma relação de médio ou longo prazo com os seus clientes, ele precisa ser transparente sobre as decisões dele. E não tem essa informação na mesa. E aí veio o problema também, porque primeiro a notícia saiu de que as páginas e os perfis tinham sido deletados por fake news, porque foi mal reportado e jornalistas cometeram erros graves em reportar isso.
E depois foi explicado por uma fonte 10 de 10, que é o blog do Sakamoto, vindo explicar que na verdade não era isso, tinha essa acusação de grupos, não sei o quê, e teve um esforço concentrado em vários países, e machine learning, e a mágica digital da análise de um monte de coisa assim, e eles chegaram a essa conclusão. Então aí você já fala, mano, você vai fazer uma acusação grave dessas contra um grupo tão grande, e com um histórico tão grande contra o MBL, você não pode, quer dizer, você pode eticamente, mas não é uma boa ideia você só falar assim, banir acabou e eu não vou mais, chega, tá bom. Acabou a discussão, não quero conversar sobre isso. Você faz o que você quiser. Sabe, não é prudente do Facebook fazer isso. Essa é a crítica importante aqui. E sobre os erros dos jornalistas também, de novo, voltando ao começo do vídeo, eu cometi um erro sincero ontem, e é muito possível que boa parte desses jornalistas cometeu um erro sincero, porque assim, existe dentro de editoria de redações uma pressão pra você ter a notícia muito rápido. Então, algum jornal jogou isso, aí você basicamente presume que ele muito provavelmente tá certo, copia a notícia e joga, e depois você faz uma errata. É meio que isso, porque tem essa pressão pra conseguir a notícia rápido, então os caras não checam. Boa parte de notícias é só um jornal replicando outro. E quando você vai ver a fonte original, às vezes é só um maluco que fez uma cagada, entendeu? Então isso acontece. E eu digo isso não pra dizer assim que todos os jornalistas são inocentes. Não, de fato tem uns desgraçados lá no meio. Mas você não deveria acusar todos eles de jogar todos no mesmo saco e falar, vocês são todos parte de... Porque daí porque daí a parte que cometeu um erro honesto entende. Eles falam, tá, esses caras realmente não querem saber de absolutamente nada e só querem acabar com a minha cara. Então, tipo, não tem diálogo, então eu vou desistir do diálogo porque eles já desistiram. Você tá entendendo o problema aqui? Ok? Teve esse lado errado dos jornalistas e depois vem essa fonte do Sakamoto que é tipo... E o que o Facebook precisa fazer, deveria fazer se ele quer resolver essa situação, é simplesmente pôr as provas na mesa. E não é só acusação. Eu quero ver qual é o algoritmo que eles usaram pra fazer essa análise. Eu quero saber quem foram as pessoas que fizeram isso. Eu quero saber quem foi que participou. Porque o Sakamoto colocou no blog. De vários países diferentes. Do país... Não, mas... Isso é só um argumento de autoridade, isso é só name dropping. E você fala, teve programadores de 15 países diferentes. E daí? Isso é irrelevante, isso é só fantasiazinha pra parecer que é um negócio maior. Eu quero saber quem fez, eu quero saber qual foi o algoritmo, qual foi a técnica, etc. E eu quero que isso seja publicamente auditado. Porque, porque o que acontece é que se você acha que você tá certo, você não vai ter medo de pôr as provas na mesa. E o fato do Facebook não fazer isso é muito estranho, honestamente, assim. E ele precisa fazer isso e dar os nomes e dar o algoritmo porque ele precisa divorciar isso de membros internos de uma empresa de a empresa como um todo. Porque, de novo, a gente acusar o Facebook... Aí você tem todos os funcionários do Facebook que não tem nada a ver com isso, fazem outra função, podem até se sentir com medo de serem atacados, até fisicamente apanhar na rua, sei lá, porque ele trabalha no Facebook e não tem nada a ver com isso. Então a gente precisa saber quem são as pessoas envolvidas dentro disso pra separar o joio do trigo, né? A boa e velha... dane-se. Mas a gente precisa conseguir fazer essa separação pra não jogar um monte de gente dentro da empresa que tem boas intenções, não tem nada a ver com isso, com, às vezes, uma seção partidária que fez alguma coisa. Ou, de fato, descobrir que não, é a empresa como um todo e acabou. Então a gente precisa esclarecer isso também pra evitar acusar gente que não tem nada a ver. Eu sempre fico pensando nisso, porque quando você trabalha na internet, cara, é muito normal isso. Você ser acusado de participar de uma coisa, ou de ser um ponto fulcral em alguma coisa, quando você fala assim, mano, sei lá, só tô fazendo live de Minecraft, sei lá, isso acontece muito. Então, como alguém que já foi vítima disso, e inclusive uma das pessoas que trabalham comigo, que é o Luiz Perandil, ele já foi colocado como tipo um ponto fulcral dentro de uma grande conspiração, ele não tinha nada a ver. Eu peço muito essa calma das pessoas em interpretar isso, ok? Então o Facebook precisa revelar essa informação. Do outro lado, o MBL tá errado em chamar isso de censura e partir pra cima pedindo, por exemplo, como teve lá atrás um chamado do vídeo, o Arthur fez um vídeo lá pedindo uma CPI de regulação disso. Cara, você não tem que meter o Estado nisso, e não é censura, ok? É uma quebra de contrato. Censura é quando eu impeço você, eu ameaço você de agressão física ou morte caso você use a sua propriedade para se expressar. Caso eu remova você da minha propriedade porque você fez alguma expressão que eu não gosto, isso não é censura. Isso pode ser no máximo uma quebra de contrato.
E o MBL tá certo agora de ir pra cima e processar o Facebook por quebra de contrato. Esse é o vídeo que eu cometi, o erro que eu cometi no vídeo anterior. Eu falei que o MBL não tava, de fato ele tá, foi erro meu, mancada, desculpa, incompetência minha. Mas eles estão de fato corretos em processar o Facebook por quebra de contrato, porque esse é o caso. Agora, eles também estão errando e enlameando a discussão inteira e trazendo todo um monte de emoção e um monte de acusações indevidas ao dizer que isso é censura, quando não é. E daí você joga um monte de coisa no debate que não faz parte. E daí alguém pode falar, eles estão distorcendo o debate. E daí que meio que eles estão. Só que daí o que acontece é que tá dizendo, eles estão distorcendo o debate. Pode generalizar essa acusação para que tudo que eles fazem é uma distorção do debate e tudo mais. E daí, de novo, um lado não conversa com o outro e você tem um colapso da discussão inteira. Então, você fazer essa análise mais sem emoção, tentar ser mais divorciado da parte emocional da coisa e só olhar o fato e tentar ficar no estrito da coisa, é melhor no longo prazo. Porque daí depois alguém pode atacar o MBL de dizer que eles exageram tudo. E, de fato, nessa questão eles estão exagerando. Então você cometer um pequeno erro aqui, mancha o troço todo. Então não façam isso, por favor. Mas, pelo jeito vocês vão continuar fazendo isso. E ainda tem esse forte entendimento de que é censura quando não é uma quebra de contrato. E também isso é uma coisa importante que a galera libertária, ou que defende as empresas, e enfim, tem que entender, não que defende as empresas, mas defende propriedade privada, liberdade de contrato, tem que entender que é assim, uma empresa tem o direito de não se associar com uma organização. O Facebook deveria poder, né, legalmente, não sei se pode hoje ou não, mas não interessa também, mas ele deveria poder falar, olha, nós não queremos esses grupos aqui dentro. E se o Facebook for claro e falar, nós não queremos pensamento liberal ou conservador aqui dentro, é perfeitamente o direito deles de fazer isso. Mas eles são uma empresa grande, dane-se. Mas eles são muito influentes, dane-se, meu irmão. É o direito deles de não se associar com alguém. Ok? Resumindo isso em uma frase fácil de entender, é você dizer que um judeu não deve ser forçado a fazer um bolo para um nazista. Você tem o direito de não se associar. Mas uma vez que você se associa e tem um contrato elaborado com condições, que diz lá que o Facebook vai dar um tratamento igual para todo mundo, que vai, não sei o que ele vai ser imparcial e que tem essas cláusulas de uso e o Facebook quebra esse contrato, cabe um processo por quebra de contrato. E isso você não precisa do Estado, isso você consegue provar isso por lei natural, mas isso é outra discussão completamente, e daí o MBL tá certo em fazer isso. E tem uma outra vantagem desse processo, que é no processo de descoberta, né, desse processo, o Facebook vai, esperançosamente, né, se tudo der certo, ser obrigado a fornecer as informações de o que eles fizeram, e daí a gente vai saber o que realmente aconteceu. Porque daí, entendendo as informações, a gente vai conseguir ter uma conclusão, porque o que acontece é que a gente pode ter simultaneamente duas coisas. Você pode falar assim, o Facebook é uma organização com viés de esquerda, etc., que odeia conservadores e liberais, libertários, o quê? E, ao mesmo tempo, você pode ter a situação onde o MBL violou as regras do Facebook e estava errado. Então, você pode ter esses dois ao mesmo tempo, eles não são mutuamente exclusivos. E você pode ainda ter um ponto no meio, que é mais importante, que é o seguinte, pode ser que de fato o MBL violou parcialmente as regras, e das 200 páginas deletadas, não lembro o número certinho, mas enfim, tipo, metade, ou sei lá, um quarto merecia ser deletada mesmo, mas a outra parte não, então pode ser que os dois lados estão meio certos e meio errados. Pode ser que quem fez o algoritmo para fazer essa leitura toda e chegar a essa conclusão, de fato, cometeu um erro. E às vezes um erro grotesco e uma incompetência fantástica. Isso é possível. Então a gente tem que ter essa calma antes de falar isso. Não, acabou o debate. Isso aqui é tudo financiado pelos Soros. Cara, calma, espera ver as informações, espera ver o troço inteiro. Porque se você tá tirando conclusões sem os dados completos e o outro lado defende, de fato cometer um erro honesto e acha que tá certo e tudo mais, mas depois vai descobrir que tá errado, o que eles vão falar é, tá... Esses caras, eles não ligam, eles só vão manter a capa, não importa o que eu faça. E daí cadê o debate? E entendam que, assim, meio que é isso que várias seções da extrema esquerda fazem. É dizer assim, você tá automaticamente errado porque você não é de esquerda. Então, assim, você fala assim, o Facebook tá automaticamente errado porque eles deletaram essas páginas e eu gosto delas. Cara, pode ser que tinha um motivo, pode ser que não, pode ser que quem fez cagada. Calma, maluco. Calma, velho, respira. Porque senão você vai acusar um monte de gente de uma coisa que não é, e aí mata a discussão inteira, ok? Calma com isso.
O pouco que a gente consegue concluir até agora vem dos indícios que vêm das ações das duas partes, ok? E isso é, na verdade, também uma coisa importante que está diferente do meu vídeo anterior que estava errado, porque no meu vídeo anterior eu achei erroneamente mesmo que o MBL não estava processando por quebra de contrato, então eu estava dizendo assim, ó, o Facebook não quer dar os dados, o que é estranho, o Facebook e o MBL não está processando também por quebra de contrato, o que é estranho. Mas como o MBL está de fato processando por quebra de contrato, isso pesa bem pro lado deles, porque você fala assim, bom, se você é inocente, você não tem medo de ver as provas, certo? Então é uma trucada correta do MBL de falar, ó, eu vou processar por quebra de contrato, se expliquem. Então isso pesa bom pro lado deles de falar, ok, ou no mínimo assim, vocês são culpados, mas tem coragem pra caramba, eu acho que não vai dar nada. Mas eles têm que começar a fazer umas teorias muito estranhas na sua cabeça que não faz muito sentido. Eu tô tentando mais e mais fazer esse exercício de dar uma interpretação mais caridosa pras coisas antes de partir pro e isso pesa bom pro lado deles e pesa muito ruim pro Facebook. O Facebook fala assim, não vamos explicar, não tem o que explicar. Parece uma namorada louca, assim, que fala, não, você sabe o que você fez. Eu não preciso te falar o que você fez, você sabe o que você fez. Fica bem, cara, então assim, eles precisam sair dessa posição arrogante e botar as provas na mesa. E pode ser, de novo, eu quero bater nessa tecla de novo, pode ser que foi um erro honesto. Isso acontece, a gente tem que estar aberto para essa possibilidade, ok? As pessoas que discordam de você ou às vezes que te atacam não são pessoas pagas ou dentro de uma conspiração gigantesca, etc. Às vezes os caras só entendem tudo errado ou cometeram um erro honesto. Sempre se mantenha aberto para essa posição, por favor. E daí se a gente descobrir que os caras de fato fizeram um negócio, um ataque concentrado, não sei o que, pra estourar com o MBL, aí sim a gente vai pra porrada com toda a força possível, eu vou junto. Até lá, eu peço prudência pra vocês, ok? Eu espero que a galera conservadora simpatize com o meu pedido de prudência. Eu espero isso. Por favor. Mas então, pra terminar numa nota positiva, o que a gente deveria fazer até agora, né? Só pra não ficar só em crítica e porrada. Já criticamos bastante, ok. Não tem que meter o Estado no meio, não tem que ficar dizendo que é censura, porque não é, etc. Mas e aí, Rafael, o que eu faço? Cara, primeiro, como eu falei no começo do vídeo e encerro falando de novo, manter a calma, não parte para acusacionismo, não erga teorias maiores do que aquilo que você consegue provar, porque isso aliena, isso afasta as pessoas que estão no meio, que não tem tempo para ver o negócio inteiro, que às vezes não tem o conhecimento que você tem, etc. Eles vão olhar e falar, isso aí são loucos, acusacionistas, conspirações, não quero saber. Sabe, é um daqueles casos em que não basta você estar certo, você tem que parecer certo também. Infelizmente isso acontece. Se a gente pudesse simplesmente usar discurso racional o tempo todo, assim, certinho, e não ter que se preocupar com a imagem disso, o Estado nem existiria mais, mas, enfim, isso seria outra discussão. Mas a gente tem que ter essa calma, tem que ter essa análise mais fria, mais aos dados da coisa, sem colocar um monte de acusações e paixão em cima. Tem que se ater aos dados, tem que se ater isso de uma maneira clara e transparente, tentando captar essa galera que tá no meio, para mostrar que, de fato, é uma minoria que está fazendo isso, e isso me leva ao meu próximo ponto, que é entender que isso é uma minoria. A gente tem que mais ter essa posição de vamos tentar ter uma boa vontade com os caras, o que aconteceu aqui, o que pode acontecer, não aliene as outras pessoas, não parte direto para ataque, para porrada, calma, ok? Isso é uma coisa que eu tento fazer bastante e eu vejo os resultados disso. É uma estratégia mais de longo prazo, dar menos visualização, dá menos treta, fazer o quê? Mas você fica com a imagem de eu sou o cara racional, calmo, que tá tentando entender a coisa aqui, enquanto você é o cara que tá berrando aqui, atacando, saindo, partindo, falando um monte de loucura, atacando bosta, um negócio, entendeu? Isso é importante no longo prazo, de novo, é meio que 2 pontos associados. E segundo, ou terceiro, ou quarto, aquisição espanhola, enfim, é promover mídias sociais diferentes. E, é difícil? Mas muita gente não usa essas mídias sociais. Não, de fato, essa outra rota é mais difícil, é verdade. Mas a gente não pode simplesmente jogar princípio pela janela e falar assim, vamos tacar esse Estado no meio do negócio porque é mais conveniente agora. Primeiro que isso vai dar errado no longo prazo. Segundo que isso é uma pura contradição dos princípios que você está defendendo, cara. Não faça isso. Vamos defender outras mídias sociais. Eu quero fazer alguns vídeos, né, ao longo dos próximos dias, mostrando outras mídias sociais também que a gente pode fazer, que a gente pode usar para conversar, a gente pode começar a montar outras redes, é por isso que eu estou fazendo o site aqui do Ideias Radicais, para meio que ter um plano B e uma outra forma de comunicação, etc. A gente tem que começar a construir outras redes e promover essas outras redes também. É um caminho difícil, é um caminho mais longo, é um caminho mais tortuoso, mas fazer o quê, cara? Se fosse fácil, já tava feito, meu. Se fosse fácil, não ia ter esse problema em primeiro lugar. E eu faço esse chamado especialmente para as pessoas de maior influência,
Porque assim, um Zé qualquer falar assim, eu vou boicotar o Facebook agora. De fato não vai ter muito efeito, é verdade. Agora, você começar, uma organização grande, um influente, falar, agora vamos começar a colocar mais conteúdo aqui. Vamos pra lá, vamos pesar a coisa mais pra cá, você começa a ser uma força de influência. A gente precisa desses primeiros early adopters, a gente precisa dos primeiros loucos a pular na caravela e falar que vão atravessar o oceano para chegar a algum desenvolvimento. Alguém tem que fazer esse trabalho primeiro. É difícil, mas a gente tem que começar a fazer isso, é um esforço que eu quero incorporar aqui no canal. Eu meio que já abandonei Facebook pessoalmente, eu só coloco pro resto do time aqui para eles mexerem na fanpage, mas eu tô pensando honestamente em reduzir isso e ir para outras mídias. Instagram tá dando muito mais certo agora, e por isso também, como eu falei, a gente já fez o site e quer promover o uso de algumas outras mídias também, eu quero direcionar mais nisso, e é com essa força de construção que a gente faz uma coisa boa. Eu falo isso em vídeos passados, quero trazer isso aqui de volta. A gente não pode focar só em construir, destruir, atacar, criticar, etc. A gente também tem que focar muito mais em um trabalho muito mais longo e muito mais por trás das câmeras, e que é muito fácil alguém te criticar por não estar fazendo nada porque demora para isso sair, mas enfim, a gente tem que focar em construir, em montar outras estruturas, em fazer o nosso de maneira calma, de maneira colaborativa, sem raiva, sem atrair um monte de gente crítica e destruidora pro meio, porque é isso que no longo prazo vai sustentar a gente. Se a gente só fica atacando, criticando, etc., o que acontece é que depois de umas décadas, beleza, você acabou com um monte de coisa e os teus adversários focarem em continuar construindo outras coisas enquanto você ainda não tem, digamos assim, uma casa pra morar, entendeu? Eu acho que é isso. De novo, desculpa pelo vacilo de ontem, erros assim acontecem, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.